Do Jackson, que o Senhor abençoe também o Jackson, na hora dele partilhar com a gente. Isso que amém. Eu te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém, bom Deus, amém, Senhor, amém. Vamos lá, então, retomar, né, esse estudo da gente tão abençoado, que é o livro de Apocalipse, e tivemos ali uma pausa, e entramos numa doutrina da igreja cristã, falando sobre o dom de línguas, e falando sobre um assunto um tanto picante, né, no meio evangélico em geral, mas eu creio que foi útil, né, aquele estudo, e esse estudo também eu quero dar liberdade para a gente sempre estar vendo esses pontos e não deixar nenhum ponto cego, né, no nosso estudo da palavra de Deus. Eu queria tomar a liberdade de retomar o Apocalipse, e à medida que a gente for tendo alguma dúvida, a gente vai levantando as questões novamente, né? Nós estudamos os selos, e eu passei rapidamente os selos ali, o selo no capítulo 6, né? No capítulo 6, e nós íamos entrar no capítulo 7. Não sei se vocês se lembram, que eu até comentei, eu falei, nós vamos descobrir, então, quem são estes, né? Que são 144 mil. Lembra que nós falamos sobre isso? Só que eu acho que ficou um pouquinho não de dúvida, mas acho que eu passei muito rápido o selo 5 e 6, que eu falei o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, que são, na verdade, os 4 cavalos, lembra? Os 4 cavalos de Apocalipse, os 4 cavaleiros, o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo amarelo. E aí nós entendemos ali pelo estudo, inclusive posso mandar o link para vocês do que ficou gravado, que esses cavalos, eles representam o evangelho com a sua largada em velocidade, saindo para vencer, e depois ele foi se transformando, essa cor desse cavalo branco que saiu vencendo e para vencer. Vamos dar uma lidinha rapidinho? Vale a pena. Apocalipse, capítulo 6, no verso 1, fala... pode ler para a gente aí, Andréa, se você já tiver com a Bíblia aberta, verso 1 do capítulo 6. Vi quando... Peraí, Jackson, deixa eu pegar aqui, Apocalipse 1, peraí que eu estou no... Capítulo 6, verso 1. Ou pode ser a Adriana também, quem tiver mais fácil de ler. Que eu estou sem meu óculos aqui. Deixa que eu leio, peraí. Então, Adriana tá. lê. Estou sem óculos, meu óculos ficou na agência. Desculpa, André. Pode ler, Adriana. Vamos lá. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Olha só, a minha Bíblia fala assim, dizendo com voz de trovão, vem, né? Então, um convite para João ver, né? E para João vir. Então, assim, ele tinha que sair de algum lugar, ou de algum lugar onde ele estava com a atenção, e olhar agora aquela cena. Aí o verso 2 fala desse primeiro cavalo. Pode ler, Adriana. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Olha lá, verso 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo, vem e vê. Isso, então é como se João fosse toda hora, tá vendo? Agora vê isso aqui agora. Então ele tá vendo, imagina que você tá vendo algo em movimento. Você tá vendo algo em movimento, e aí você tá vendo aqui, aí depois você acompanha isso aqui, aí ele fala, não, ó, vem aqui, ó, vem ver aqui. Aí você olha e você vê outro. É como se fosse mais ou menos essa a sensação. E aqui o cavalo branco, ou a figura do cavalo, se você vai para Zacarias, no Velho Testamento, Zacarias capítulo 6, se quiserem abrir a Bíblia aí, vamos lá conferir, né? Zacarias 6. Zacarias está no Velho Testamento, antes ali de Mateus, você tem Malaquias, né? Aí antes de Malaquias você tem Zacarias. Zacarias, capítulo
6, o verso 2. Olha lá, tem os mesmos cavalos ali, ó. Por que eu estou mostrando esse texto? Porque a gente acredita que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então, as pistas do que Deus está falando, Jesus está revelando, são coisas que já foram reveladas em partes, em outras partes da Bíblia. Então, aqui fala assim, ó. Olhei outra vez, levantei os olhos e olhei e vi 4 carros que saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro havia cavalos, vermelhos. No segundo carro, cavalos pretos. No terceiro, cavalos brancos. E no quarto, cavalos baios, ou amarelos. Todos eles fortes. E aqui vai falar assim no verso 5. Respondeu-me o anjo. Estes são os... verso 4. Perguntei ao anjo que falava comigo. O que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo. Estes 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos sai para a terra do norte, os dos brancos saem atrás deles e os baios para a terra do sul. Então você percebe que é uma revelação de Deus para Zacarias no Velho Testamento. A gente está falando de um livro que foi escrito cerca de 520 anos antes de Cristo, onde Deus dá a mesma revelação ao retratar o povo dele. Deus está falando do povo dele em Zacarias. Então, Zacarias está trazendo para a gente, aí o profeta Zacarias, uma pista de que o que está acontecendo lá em Apocalipse é a mesma coisa, é o povo de Deus, só que agora o povo de Deus, não antes de Cristo, mas depois de Cristo. Tá? Então, voltando para Apocalipse, fica claro aqui, Adriana, dá para entender isso? Sim, sim. Legal. Olha só, então no capítulo 6, não pode ser outra coisa diferente. Deus não vai falar, isso a camiseta do Jackson é branca. Aí agora Deus fala, não, a camiseta do Jackson é preta, sendo que a gente está vendo em outro texto que ele falou que era branca. Deus, mais do que todos nós, seres humanos, ele tem coerência ao revelar algo, e não deixar a gente no escuro. Então, é o povo de Deus. E o que é o povo de Deus depois da morte de Jesus Cristo, na revelação de Jesus Cristo, que é o Apocalipse? Se não o Evangelho, ou a palavra de Deus que unificou o povo dele. Né? Então, por quê? Porque os judeus, eles tinham uma mensagem. Agora, a mensagem não é a mensagem do judaísmo, mas a mensagem para o mundo, que inclui judeus e gentios, ou seja, não judeus, o mundo todo. E a única mensagem que você tem depois de Cristo para o mundo todo é o Evangelho. Tanto é que a vontade de Deus é que esse Evangelho avance. Mas onde está escrito isso, Jackson? No próprio Apocalipse, quer ver? Dá uma olhada agora, vamos avançar um pouco e fazer uma viagem para o futuro. Apocalipse capítulo 14. Abre aí no 14 e olha como que é, de fato, o Evangelho aqui. Capítulo 14, no verso 6. O que está escrito aí? Pode ler para a gente, Adriana. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Olha aí. Então é aqui, o próprio Apocalipse vai falar disso lá na frente, que nós vamos estudar esse capítulo, como o avanço do Evangelho, a velocidade do Evangelho, a corrida para que o Evangelho seja pregado a todo tribo, nação, língua, povo, como está em Mateus 24. Agora vamos para Mateus para ver se faz conexão com essa última mensagem, né? Olha lá, Mateus capítulo 24, aí agora é o próprio Jesus falando através do evangelista Mateus. O evangelista Mateus, ao relatar a pregação de Jesus Cristo, que no capítulo 24 é um sermão profético. Então, Jesus está tratando de coisas do futuro. E olha o que ele fala lá no verso 24, no verso 14. Pode ler para a gente, Adriana. E este evangelho... Andréa, pode ler, Andréa. Legal. Agora eu abri no celular, aí eu consigo ler. Legal.
evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas gentes, e então virá o fim. Olha aí a maravilha do evangelho. Jesus falando. Obrigado. E já vou fazer a pergunta, que daí você já explica e já responde junto. Tá. Tipo assim, eu fico um pouco em dúvida disso. Como que vai conseguir pregar para todo mundo? Entendeu? Porque como que eu vou explicar isso para você? Porque tem gente nascendo a todo momento, entendeu? Parece que não consigo entender isso. Como que vai chegar para todo mundo, entendeu? Entendi. Tem lugar que você não consegue ter o acesso, né? De você abrir uma Bíblia e tal. E como que é isso? A figura de linguagem que está usando aqui é que o evangelho vai ser capilarizado no mundo, não vai ter nenhum lugar que não tenha alguém que seja portador dessa mensagem. Por exemplo, o que você está falando aí é interessante. Digamos que, olá, Leda, bom dia aí na China, tudo bem? Então, bom dia. Então, o que acontece? Hoje a gente tem meios de comunicação, né? Olha que coisa interessante. A Leda entrou aqui agora e ela abriu aqui. Bom dia, tudo bem? Dia. Tudo bem, bom dia. E nós estamos aqui no Brasil à noite, e ela está lá dia, e ela está ouvindo do Evangelho. Isso é tecnologia, ok? Aí você falou de pessoas nascendo, né? Tem gente nascendo. Toda criança que nasce tem um pai e tem uma mãe, ou tem um tutor, ou tem uma pessoa responsável por essa criança. Paulo vai falar que alguns que estão recebendo o evangelho no começo são como bebês, que precisam do leite e tal, precisam ser cuidados, atendidos, né? Então, no sentido espiritual, a gente sabe que Deus vai agir de uma maneira miraculosa para terminar a sua obra, assim como ele agiu de maneira miraculosa para começar a sua obra. Lembra que nós falamos do dom de línguas? Como que eles conseguiriam levar o evangelho até os confins da terra, falando apenas a linguagem deles? E Deus, então, derramou o dom de línguas bíblico. E eles ali, segundo nós lemos em Atos 2, começaram a falar árabe, a língua da Capadócia, da Panfilha, da Frígia, enfim, além do hebraico, do aramaico e do grego, que é o que eles falavam. Tanto é que gregos começaram a ouvir eles falando, nossa, mas como é que eles estão falando nossa própria língua nativa? Ou seja, um milagre. No fim dos dias, Deus vai derramar meios, métodos, recursos que nós desconhecemos, André, tá? Que nós desconhecemos agora, mas ele vai usar. Hoje, no Brasil, vamos falar de Brasil, você acha que alguém não conhece a pessoa ou o personagem bíblico, Jesus Cristo? O que você acha? Conhece. Lógico que conhece. Você vai lá no Amazonas, lá no meio de uma tribo indígena, ele já ouviu, porque chegou lá no Xingu, lá nos Yanomamis, já chegou. Agora, tem lugares que não tem? Com certeza deve ter, né? Tem lugar, assim, que eu não falo nem, não é no Brasil, mas, tipo assim, lá os hindus mesmo, sabe, assim, como que... Sim. Mas vai chegar, né? Não tem como não chegar, né? Porque é bíblico. Opa, a Carla levantou a mão. Carla, boa noite. Boa noite, Jackson. Boa noite, meninas. Tudo bom? Boa noite. Eu levantei a mão porque nisso aí uma vez eu estava, não sei se vocês conhecem o pastor Paulo Borges, o PJ, ele é bem conhecido, Jackson, deve saber, né? YouTube, sim, conheço. E ele teve uma vez em Florianópolis e eu fui a um curso de líder que ele estava dando. E eu perguntei, e a gente perguntou, não foi nenhuma pergunta, ele começou a falar sobre isso, e ele disse que ele teve contato com um senhor que era pastor, e esse senhor levou ele para uma tribo onde tinha um pessoal que fazia um trabalho nessas tribos indígenas.
tá? Ele falou o seguinte, que esse pessoal, esse senhor estava se preparando e preparando um indígena lá dentro, porque o intuito deles era sair dali e levar o evangelho para o resto do mundo. Né? E daí até o Paulo Borges disse, lembra, a Bíblia diz até os confins da terra. Isso. E quem iria imaginar que um indígena iria sair daqui para ir pregar lá na África do Sul? Isso. Entende? Então ele está falando disso, que as tribos de índios aqui no Brasil já estão recebendo o evangelho, e tribos em outros lugares já estão recebendo o evangelho já está indo para os confins da terra. Da terra. Isso. É interessante, Carla, e foi muito boa a sua colocação. Eu tive notícias de amigos na Albânia. A Albânia, não sei se vocês sabiam, ela saiu faz, acho que uns 8 anos, pouco tempo, do regime comunista, né? E eles ficaram por décadas sem poder ensinar sobre Deus, sobre Bíblia, sobre nada. E lá estão tendo histórias de pessoas que, há 10 anos atrás, que estavam sonhando com anjos, com Jesus, e essas pessoas estavam sendo usadas por Deus dentro da Albânia, sem conhecer o evangelho por uma pessoa, mas Deus usando elas, chamando elas. E nós temos histórias assim também no mundo árabe, no mundo onde você tem a proibição e até a morte, né? A pena capital para quem ensina o evangelho de Jesus lá. E teve um sheik que sonhou que tinha que ir para os Estados Unidos e conversar com determinada pessoa em determinada rua, e esse cara foi lá e existia essa rua, existia essa pessoa. E ele chegou lá, era um cristão, e esse cara, uma pessoa bem conhecida, explicou para ele algumas coisas, ele voltou para a terra dele, no mundo árabe, e começou a pregar, e está pregando lá de maneira silenciosa, oculta, né? Porque senão ele morre, a família dele morre. Nós tivemos também, se vocês depois permitirem, eu posso mandar o link, em Curitiba, nós tivemos um missionário, filho de alguns irmãos, adventista esse, que eu conheço, e ele voltou aí do Iraque, né? E ele está no Iraque lá pregando o evangelho, ele se veste tudo igual, tal, fala, e ele começou a falar a língua deles com uma facilidade que nem ele sabe explicar como que ele está falando a língua dos caras, e se convertendo e trabalhando em silêncio, pregando o evangelho. Mas tudo isso que a gente está ouvindo, essas experiências que a Carla contou, que eu contei, que vocês vão ouvir, respondendo a Andréia, são apenas gotas de uma grande chuva que está por vir, que é o término da obra, tá? Não está sendo derramado ainda o Pentecostes, como foi no começo. Isso são apenas preparação para o término disso. Então, quando a gente lê a abertura dos selos ali em Apocalipse, isso está se referindo à pregação do evangelho e, no caso, no contexto ali, as consequências de rejeitá-lo. Então, você só pode ser julgado ou condenado por algo que você conhece, não por algo que você desconhece. Deus não vai, Deus é justo, né? Então, Atos 17, verso 30, abra a Bíblia, vamos dar uma lidinha nisso que eu estou tentando falar aqui, ó. Olha o que Paulo fala aqui no capítulo 17, no verso 30. Ele foi pregar lá em Atenas. E aí Paulo, ele termina o discurso dele dizendo para os atenienses que não conheciam o evangelho, ele diz o seguinte, ó, verso 30. Pode ler quem tiver fácil aí, para vocês participarem. Atos 13, 30, né? 17, 30. 17, 30, peraí. Tá. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Olha aí. Aproveita e lê o 31.
porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando os mortos. Não, ressuscitando dentre os... Então, quer dizer... Está ressuscitando-o dos mortos. Isso, que no caso é Jesus. Jesus foi ressuscitado dos mortos. Isso era uma mensagem absurda na cabeça de um grego, porque um grego acredita em reencarnação. Um grego não acredita em ressurreição. Tanto é que os versos em diante vão ser ali mais ou menos uma espécie de correção a Paulo. Os atenienses vão falar, sobre esse assunto a gente fala outra hora, porque a gente não acredita nisso, uma pessoa voltar à vida aqui. Eles acreditavam na reencarnação. Então aqui está dizendo que Paulo está falando que Deus determinou um dia de juízo, mas antes de executar esse juízo, todos, né, precisam se arrepender, pois vai chegar um momento que todos os homens, em todos os lugares, vão conhecer e precisam agora se arrepender. Mas conhecer o quê? O Evangelho. Em Apocalipse, nós estamos vendo que Evangelho? Porque aí também tem muitas coisas aí que a gente tem que entender. O Evangelho é a mensagem de Deus para a salvação do homem. Ponto. O que envolve o Evangelho? Apocalipse apresenta um Evangelho eterno, um Evangelho que sempre existiu, um Evangelho puro, perfeito. Você acha que o Evangelho hoje ele está desdobrado como? As pessoas entram em qualquer igreja, elas conhecem o Evangelho, ou elas conhecem alguma coisa que agrada a elas e elas entendem que é o Evangelho? Na sua maioria, alguma coisa que agrada a elas, né? Então o que acontece? Será que é esse o Evangelho que Deus quer também que seja apresentado? Não. Né? Deus quer que o Jesus Cristo seja apresentado, ponto. Mas Jesus Cristo vestido com uma roupa reggae, um Jesus Cristo hippie, porque eu sou hippie, olha só, Jesus é legal para mim, entendeu? Sabe, de boa, né? Então, a humanidade criou Jesuses, a sua imagem e semelhança. Então, se eu sou empresário, eu gosto de falar de negócios, eu vou trazer um Jesus que vai resolver questões financeiras da sua vida, porque Deus tem um plano para você. E aí, não é esse evangelho que a Bíblia está falando, né? Se eu gosto de samba, Jesus é o Jesus do samba na quarta-feira, na minha igreja. Vem que você vai conhecer Jesus. Jesus é do surf. Eu fui lá, né? Não vou falar o nome de igreja aqui, mas e o que acontece? O cara bota uma prancha lá e chama o surfista, e os caras vêm tudo com tatuagem, cheio de piercing, até não sei aonde. Pô, esse Jesus aí é o meu Jesus, tal. Não é por aí. Então, eu acredito que Deus fala com as pessoas em qualquer lugar, ponto, tá? Não quero criticar os nossos irmãos, nossos colegas, que estão tentando fazer um trabalho diferente. Mas Deus fala com a pessoa, o indivíduo, em qualquer lugar. Mas Deus tem, sim, segundo a palavra dele, uma mensagem, uma igreja. Existe coerência. Então, aqui os selos, eles apresentam, como nós lemos, vamos voltar aqui aos selos, 4 cavalos, o branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Nós vimos nos estudos passados, só para fechar isso aqui, que esse cavalo, na profecia, ele é o evangelho em velocidade. No verso que a Adriana leu no começo do nosso estudo, olha o cavalo branco, capítulo 6, verso 2. Vi um cavalo branco, seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. É interessante que esse cavalo branco que você está vendo aqui, ele também é visto lá em Apocalipse, mais para frente. Deixa eu ver se eu acho aqui o texto. Você também tem na volta de Jesus, João tem uma visão de Jesus vindo num cavalo branco. É interessante. Então, é como se fosse uma espécie de reprise desse aqui. Eu preciso achar, tá aqui, depois para frente. É do 19 para frente.
você tem essa figura de novo aparecendo, do cavalo branco, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Espera aí. Acho que está no 19, verso 11, se não me falha a memória. Deixa eu dar mais uma conferida. 19:11, Jackson. Isso, olha lá. Viu o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Olha que legal. Julga e peleja com justiça. Então a gente verifica que esse cavalo branco é óbvio, é Jesus Cristo, é a mensagem de Jesus Cristo que saiu vencendo e saiu para vencer. Olha o verso 12, os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça haviam coroas. Ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Né? Estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. Quem é esse? Jesus. Né? O Verbo que se fez carne. Inclusive o próprio evangelista João, quando ele escreve o evangelho dele, evangelho de João, no capítulo 1, no verso 1, ele fala, o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus, o Verbo estava Deus. É Jesus. Então, voltando para Apocalipse capítulo 6, o verso 2 está falando de um cavalo branco, que a figura dele é óbvia no próprio capítulo, que é o evangelho puro, perfeito de Cristo, que sai para vencer. Só que ele sai para vencer, e na história, lembra que nós estudamos as igrejas como períodos, as igrejas, as 7 cartas, as 7 igrejas, são períodos da história cristã. Então, se o cavalo é branco e é o primeiro selo que está abrindo, é óbvio que é a primeira igreja, a igreja pura, a igreja de Éfeso, a igreja sem falsas doutrinas, a igreja dos apóstolos, né? Que vai ser uma igreja que começa a partir do apedrejamento de Estevão, lembra? O primeiro mártir cristão. Quem é, meus irmãos? Vamos lembrar? Estevão, ele é apedrejado pelos próprios irmãos dele, judeus. Estevão, sendo judeu, aceitando a mensagem do evangelho, ele é apedrejado. E na hora que ele é apedrejado, o que é que ele vê? Ele tem uma visão. Estevão, já estudaram isso na Bíblia? Vamos ler, vamos ver juntos isso aí? Não. Vamos lá para Atos. Olha que coisa maravilhosa. O Atos dos Apóstolos está depois do Evangelho. Eu já vi que a Georgia já chegou ali com vontade. Estou feliz de te ver aí, Georgia. Abre aí para a gente e já vai ler, tá, Georgia? A Georgia vai ler Atos. Essa história de Estevão é importante a gente entender, porque foi a partir daí que a mensagem de Cristo foi fundada no judaísmo. Porque é capítulo 7, tá? Capítulo 7 é um capítulo longo, ele tem 60 versos. Nós não vamos ler tudo. Mas ali, no capítulo, fala do discurso de Estevão. Estevão começou a discursar para os líderes, os fariseus e todos eles. Se você ler, depois um dia você para ler capítulo 7 de Atos. Vale a pena para você ver essa alegria do evangelho. Estevão fez uma história completa, ele vai desde na mensagem que é feita através da aliança que Deus faz com Abraão, e ele conta da história do povo dele, como Deus esteve conduzindo, e ele vai chegar um momento que ele fala, e agora o Cristo aparece, o Messias aparece, e vocês não estão aceitando. Eu aceito o Messias. E aí no verso 54, olha o que aconteceu quando ele declarou como judeu que ele aceitava o Messias. Pode ler, Georgia. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Então disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele.
e expulsando-os da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Jesus, Senhor, recebe o meu espírito. Então ajoelhou-se e gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. E Saulo consentia na morte de Estevão. Aí tá bom. Olha só o final dramático da vida de Estevão. Aí começou o evangelho aos gentios. Por quê? Porque aí foi declarada a rejeição deles mesmos. Deus não rejeitou os judeus, tá? Deus não rejeitou Israel. Mas aí foi um testemunho vivo, né, de que naquela época eles rejeitaram a mensagem de Cristo. Então, quando a gente estuda, e olha, a gente vai entender que o Pentecoste é derramado em Atos 2, né, no capítulo 2. Mas aqui a gente vê, no 7, que antes dele ser morto, no verso 55, fala que Estevão ficou cheio do Espírito Santo. Não é isso que vocês estão lendo aí? Então, as pessoas acreditam que uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa vitoriosa só. Não. Às vezes ela está na hora da morte. Deus se apodera dela para ela poder entender o que está acontecendo em nome de Jesus, através da vida dele. Esse é o primeiro mártir cristão. Então, a pregação do evangelho, ela no começo ali, no cavalo branco, é uma corrida para avançar com o evangelho a partir da mensagem dos apóstolos. Aí depois o cavalo fica vermelho, ou seja, cor de sangue. A igreja começa a ser perseguida e começam a ser mortos os mártires, muitos e muitos mártires, não só Estevão, muitos, até pessoas não judias, não judeus, morrem em arenas romanas, etc. Aí depois o cavalo fica preto, ou seja, o evangelho ele fica cessado, praticamente paralisado, e começa a apostasia. Porque o preto, totalmente ao contrário do branco, ele já é um cavalo que, vai falar aqui no verso 5 do Apocalipse 6, Vi um cavalo preto, o seu cavaleiro tinha uma balança na mão, né? E aí a gente leu que ele tinha essa balança, ele viu a balança e agora ele ouviu uma voz, como que voz no meio dos 4 seres viventes, que dizia: 1 medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Não danifiques o azeite e o vinho. O azeite é o símbolo do Espírito Santo, o vinho é o símbolo do sangue de Cristo. Mas a palavra, que sempre foi a comida, o pão do cristão, estaria muito caro, estaria difícil acessar, conseguir. Por quê? Porque o evangelho declinou de tal maneira que estava difícil conseguir se alimentar da palavra de Deus. Então, são figuras ali. Jackson. Sim, Carla. Aqui, no meu estudo aqui, né, diz assim, se o cavalo branco do primeiro selo representava a pureza do evangelho que avançou vitorioso nos dias de Efeso, o preto deve significar o contrário, né? E daí, e também aqui diz, deixa eu ver aqui o que eu tinha separado, que o terceiro selo encontra um paralelo, né, com a igreja de Pérgamo, que estava sofrendo ataques com as doutrinas de Balaão e dos nicolaítas, né? Isso. Então, o que a Carla trouxe aqui para a gente no estudo, obrigado, Carla, é o mesmo que eu estou seguindo com vocês aqui, tá? Acho que ela teve ali um arquivo PDF, né? E olha só, essa parte, a gente vê que é uma espécie de repetição do que aconteceu com as igrejas, só que agora numa figura só do evangelho, tá? O capítulo 4 e 5 de Apocalipse, a gente vê a vitória de Cristo e a sua dignidade dele, agora é digno de abrir. No capítulo 6, a gente vê ele abrindo os selos, ou seja, a mensagem dele sendo levada e alcançando, mas trata mais ali do povo de Deus no processo que vai levar ele à vitória, tá?
Então, essa é a pegada. Aí, quando a gente vai abrindo os selos, a gente vai entendendo essas questões. No amarelo, o cavalo amarelo, é interessante que aqui a gente já vê a cor da morte, né? O cavalo amarelo, o seu cavaleiro chamava-se Morte, no verso 8, diz ali. E o inferno seguia. Já pensou, Deus me livre, você tem... O que está seguindo esse evangelho aí? A morte, né? E ali foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, ou seja, esse evangelho do cavalo amarelo, ele chegou a quase acabar com a mensagem no mundo todo. Porque ali você vê, foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste, com as feras da terra. O que é isso senão o grande período da Idade Média, a Idade das Trevas, onde não tinha mais evangelho, era uma loucura, você matava em nome de Jesus Cristo, inverte tudo agora, primeiro persegue e mata cristãos e muda a doutrina, agora o próprio cristão mata pessoas que querem ser cristãs verdadeiras, né? E há uma inversão total, ou seja, o evangelho estava morto, quando parecia que tudo estava acabado, aí aparece o quinto selo, né? Que ali estava ali, no verso 10, morreu muita gente, correto? O que vocês acham? Nós estamos falando aí de séculos e séculos. Primeiro século, cavalo branco. Segundo e começo do terceiro século, cavalo vermelho, que já era perseguição já. Cavalo preto começa ali no meio do quarto século e vai até o começo do sexto século. E o cavalo amarelo vai do sexto século até quase ali Martim Lutero, 1500, o 16º século. Então é muito tempo. E aí o que aconteceu? Morreu muita gente, correto? Então olha o que está no verso, vê se faz sentido o que eu estou falando. Vê no verso 9, ó. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus. Ou seja, aqueles que morreram por causa do evangelho, como Estevão, morreram por causa da verdade de Cristo e tal. E o porquê que eles estavam... E por causa do testemunho que deram. Aí, uma metáfora aqui é usada na profecia. Olha o verso 10. Leiam para a gente o verso 10 do capítulo 6, por favor. Alguém pode ler. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Exato, tá vendo? Até quando? Então, nosso sangue não vai ser julgado? Porque na metáfora aí, é como se todos os que morreram por causa do evangelho, estão agora clamando por justiça, por vingança. Mas como que é isso? Mas Jackson, o cara morreu e está lá em cima? Não, é uma metáfora. Assim como a história da Bíblia revela outras metáforas. Quer ver uma metáfora agora na Bíblia para a gente entender isso? Vai para Gênesis, e nós vamos ver a mesma metáfora, tá? De almas clamando, o sangue deles clamando, tá? Você vai para Gênesis, capítulo 4, primeiro livro da Bíblia. Nós temos o primeiro assassinato. Que coisa bizarra, né? Olha que coisa bárbara. Um irmão mata o outro irmão. Olha. Agora vem comigo, presta atenção. O que está acontecendo com a pregação do evangelho? Nesse momento, no quarto selo, no cavalo amarelo. Irmão matando irmão. Ah, não, eu não gosto de você. A sua igreja está falando a mentira. Vamos se juntar, vamos matar ele. Outro, não, a nossa é a verdadeira, porque a nossa é a do império. Vamos matar ele. Gente, depois pesquisa na internet a noite de São Bartolomeu. Tá? Eu não vou falar o nome de igreja aqui, tá? Mas uma comunidade cristã, a maioria, se juntou para matar aqueles que protestavam.
Eu acho que vocês já são meus amigos, eu não posso ficar enrolando vocês, tá? Então eu vou abrir o jogo. A Igreja Católica Apostólica Romana, não estou falando da pessoa humana do católico, estou falando da instituição. Ela, junto com líderes franceses, saíram para fazer a caçada às bruxas, que a gente tem essa expressão até hoje. Oh, nossa, quem colocou esses balões aí? Meu Deus do céu, você viu? Vocês viram? Eu falei, a caçada às bruxas, eu fiz Deve isso ser aquele padre lá dos balões. Meu Deus do céu, eu não sabia que existia isso. Nem Eu falo caçada às bruxas e mexo os dedos e aparece balão. Caçada às bruxas, ó, eu não. Eu vou fazer um teste aqui. Caçada às bruxas. Gente, não sei o que é isso. Duas vezes aconteceu, agora não. Você está falando da Igreja Católica, aquele padre daqui subiu com os balões, ele encarnou aí, ó. É verdade, teve um padre que morreu, né, por causa dos balões. Tadinho, né? Ele achou que dava, cara. Mas, gente, perdi até o fio da meada. Quando eu olhei aqueles balões aqui... A Igreja Romana, que fez a caçada às bruxas... Isso, eu não vou falar de novo para os balões não aparecerem. Eu estou usando um MacBook, eu troquei meu notebook, e eu não sei se o Mac ele tem uma inteligência, enfim. Mas vamos lá, vamos focar. A Igreja Católica Apostólica Romana, na noite de São Bartolomeu, por ordem e por parceria na França, saíram para matar a gente. Saíram para matar, imagina, uma procissão, já viram uma procissão? Aquele monte de gente, tocando um sininho e tal, e saíram, e aí um apontava, aqui tem protestante. Eles entravam e matavam, né, e com autorização do governo, tá? Então aconteceu muita coisa triste. Aí voltando para a Bíblia, a gente viu lá que as almas debaixo do altar estão clamando, tá? Aí o primeiro assassinato foi um irmão matando outro irmão. Olha a metáfora aqui. Capítulo 4. Eu vou ler para vocês aqui a partir do verso 4, tá? Abel também trouxe... Não, vamos ler do verso 1, bonitinho. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. E disse... Olha o que a Eva disse. Anota aí. Eva é a primeira mulher. Alcancei do Senhor um homem. Algumas Bíblias falam, alcancei do Senhor um varão. Queridos, os estudiosos acreditam que Eva, ela acreditava que esse era Jesus. Ela achava, nasceu o Salvador. É como se fosse uma espécie de Virgem Maria, feliz, porque agora eu vou ter o filho. Eu vou ter aquele que vai pôr inimizade entre ti e a mulher. Não é isso que está na profecia? Olha só, lembra quando eles pecaram, eles viram que estavam nus, e aí Deus chamou Adão, achou Eva e tal, e aí Deus declarou o proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? O protótipo, a profecia, primeira profecia da Bíblia. Capítulo 3, verso 15. Lê pra gente, Adriana. Capítulo 3 de Gênesis, verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus disse isso para quem? Vou perguntar para vocês agora. Deus disse isso para quem? Deus, entre o homem... Falou para Adão, não foi? Não falou para Adão e nem falou para Eva. Não, foi para a serpente? Isso, Carla. Ele falou para Satanás. Para o inimigo, né? Isso. Olha o verso 14, ó. Disse, pois, o Senhor Deus à serpente. Por que fizeste isso? Maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Deus agora lança uma maldição sobre o animal e agora transmite uma palavra para um ser racional, que não era o animal. Era aquele que possuiu o animal. A primeira sessão mediúnica da Bíblia. Ok? E aí Deus fala, porém inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando para quem? Para Satanás.
entre a tua descendência, ou seja, aquele que vai descender de você e aquele que vai descender da mulher. Mas este te ferirá a cabeça, ou seja, o descendente que sair da mulher vai esmagar a sua cabeça. E você hoje aqui feriu o calcanhar, mas a sua cabeça vai ser ferida. O que acontece? Que Satanás, ele ofendeu a Deus e tirou do homem a imortalidade pelo pecado que ele trouxe. Pois bem, a mulher, ela ouviu essa voz de Deus. Adão ouviu esta palavra de Deus. E agora, quando Eva tem um filho, ela fala no verso 1, ó, conheceu Adão a Eva, sua mulher, a Eva e sua mulher, e ela concebeu, ou seja, concebeu, deu à luz, e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um homem. Ela acreditava que esse era aquele que feriria a serpente na cabeça. Só que não, né? Só que não. A história só estava começando, né? E quando você estuda direito, e aí eu tenho algumas advogadas aqui, né? Que eu não posso falar besteira, porque elas são investigadoras assim e conhecem a hermenêutica, né? A ciência que interpreta o texto e tal. No direito, a gente sabe que você tem que dar tempo, porque tem que ter lucidez na hora de julgar. E as coisas têm que ir se revelando com o tempo. A Polícia Federal, antes dela ela baixar na casa de alguém, é feito todo um processo de investigação para ter certeza. Quando ela chega lá, abrindo a porta, o que foi? Não, já está tudo aqui, já tem carta de intimação, já tem detalhamentos, nós avaliamos você nesse crime de drogas há mais de 2 anos, vimos toda a rota, entendemos todo. Então, aí faz o que eles chamam de intervenção, né? Fazem ali uma blitz. Aqui, a Eva não entendia isso. Tinha que correr toda a história da humanidade. Mas aqui acontece a metáfora, e eu fecho aqui, tá? Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão, ou seja, o irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Ou seja, os dois, pessoas do campo, né? Homens do campo. Ao cabo de dias, ou seja, ao passar um certo tempo, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O que é uma oferta ao Senhor? Nós vemos aqui claramente que os dois, eles já sabiam o que era uma oferenda, o que era um sacrifício de louvor, o que era a vontade de Deus para que eles tivessem conexão com Deus. Lembra que quando Adão e Eva pecaram, quem ofereceu a oferta? Quando Adão e Eva pecaram, quem ofereceu a oferta? Estou perguntando para vocês. Quem fez um altar de sacrifício? Deus. Deus não vestiu eles com peles de animais? Porque eles perderam a vestimenta deles. E agora Deus toma... Isso é lindo, isso é maravilhoso, queridos. Porque Deus toma sempre a iniciativa. Deus não é um Deus passivo que fica esperando, eu quero ver se eles vão fazer. Não, Deus ama. Deus é amor. E a beleza da santidade de Deus é tomar a iniciativa porque Ele ama. Ele separa as coisas. Eu escrevi nessa madrugada, eu orei por vocês, por esse grupo, por minha família, e eu queria muito entender algumas coisas que eu confesso a vocês que eu também tenho dificuldade. E Deus me deu uma revelação assim na minha mente, não uma revelação não, quem sou eu para ter revelação? Eu vou usar a palavra correta. Deus me deu um insight, e eu tive aqui uma iluminação ao estudar a palavra dele nessa madrugada. E eu vou compartilhar com vocês algo que, para mim, nossa, fez eu até chorar. Porque eu falei, é isso, achei. Sabe quando você fala que nem o grego? Eureka! Achei a parada? Olha só, eu fiz uma reflexão que eu coloquei assim, até mandei para Pingo, né? Falei assim, santidade. Santo é separado, separar, retirar, selecionar, extrair.
Nisto consiste uma das maiores facetas do amor, separar para um propósito. Aí eu coloquei, ó, de si mesmo, ou seja, de Deus, tá? De si mesmo a terça parte, o maior dízimo de todos. Por isso, Deus é amor. Qual é o maior dízimo de todos? Da divindade, que são 3, foi separado o Filho. De 3, um foi separado para um propósito especial, ser o Criador e o resgatador, se houvesse necessidade. De todo o universo, foi separado um planeta, sem forma e vazio. De todos os elementos que constituem a Terra, uma parte foi separada da porção seca, o barro, foi feito o homem. De todos os seres terrestres, de todos, um foi separado para se colocar os atributos de imagem e semelhança divinos. Nós aqui, seres racionais. Do homem pronto e perfeito, já com fôlego de vida, foi retirado uma parte para criar a mulher. Escatologicamente, a igreja e Cristo são o mesmo corpo. Assim como Adão dormiu para que depois surgisse a mulher, Jesus dorme, morre na cruz, o sono da morte, para que depois surgisse sua mulher pura e verdadeira na terra. A igreja. De todo o planeta criado e organizado, geograficamente, uma parte é separada para ser o jardim do Éden. De todas as árvores frutíferas do jardim, uma árvore foi separada para não se comer. Eis o princípio da obediência. De todo o tempo empregado para a criação, a 7ª parte é separada para brindar sua obra perfeita. Deste modo, Deus deseja estar o quê? Para sempre, na memória da humanidade, criada e a sua imagem, a sua semelhança. Ou seja, Deus quer colocar na nossa mente que ele separou um tempo com a gente lá no começo. Um relacionamento de amor é estabelecido, criatura e criador precisam de tempo, juntos. Amor demanda tempo. Quem ama, separa tempo. Aí eu parei por aqui, porque a minha cabeça entrou em parafuso. Eu falei, Mas manda para nós. Manda vocês para nós. gostaram? Legal? Muito bom. Vou mandar. Porque eu fiquei meditando, falei, cara, tudo que é separadinho, assim, especial, tudo que é selecionado de maneira especial, aponta para o amor, né? Quando você faz aquela comidinha e separa, poxa, meu marido não está aqui, eu acho que eu vou separar um pedacinho dessa sobremesa para ele, senão vai acabar. Em pequenos detalhes da nossa vida, quando você faz com carinho, separa alguma coisa, você está imitando o que Deus fez de forma gigantesca. Então aqui você vê 2 irmãos, Deus pediu uma oferta, e Deus falou para eles, ó, façam igual eu fiz lá, eu tomei a iniciativa, e agora vocês têm que cuidar da vida de vocês espiritual. E aí o Caim, ó, ele trouxe do fruto da terra, e ofereceu uma oferta ao Senhor. Se ele era um lavrador, eu quero acreditar, e tudo mostra, tudo evidencia, que Caim era um cara que manjava da terra. Você acha que se ele era um lavrador, ele deveria saber o que era uma fruta boa, que tinha um aroma gostoso, que não era muito madura e também não era verde. Ele sabia, de repente, a melhor melancia, o melhor abacaxi, o melhor... E ele colocou lá no altar de pedra para oferecer para Deus, com a melhor das intenções. Aí vamos ver o que Caim fez, né? O que Abel fez. Verso 4. Capítulo 4, verso 4, de Gênesis. Eu queria que alguém lesse agora, porque eu já falei bastante. Vamos dar um pause, agora vocês leem aí. Pode ler, Georgia. Capítulo 4, verso 4. 4:4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou... Pode continuar? Pode continuar. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse, por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Aqui tá bom. Tá. Só um pouquinho. Vamos dar uma paradinha aqui, porque tem detalhes aqui. Aqui, o temperamento de Caim não foi de satisfação, foi de indignação.
Não é possível. O do meu irmão aceita e o meu não? Mas eu fiz o meu melhor. Poxa, Senhor, você não está vendo que eu fiz o meu melhor? Vamos dizer assim, né? Tem muita gente em diferentes lugares religiosos, espirituais, entre aspas, fazendo o seu melhor, mas não fazendo o que Deus pediu. Por exemplo, por que tinha que ser um animal, uma ovelha? Porque Deus vestiu os pais deles com pele de um animal. Eles sabiam o que era para fazer. Então não era para fazer o que a minha intenção queria, era para eu fazer aquilo que era para ser feito, o que Deus pediu. Note que tem um texto na Bíblia que diz assim: sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Isso. Sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Isso é o quê? É a oferta de sacrifício. Por quê? Porque ela representa aquele que derramou o sangue. Então, nessa época que Jesus não havia vindo ainda, teria que se oferecer exatamente o que Deus pediu. Numa melancia tem sangue? Numa abóbora, num brócoli, por mais bonito, verdinho, sustentável, ecologicamente correto, etc., mas não é o que Deus pediu. Tá? E aí, então, a Georgia viu que ele ficou com o semblante mudado e Deus foi atrás dele. Deus ainda foi com a intenção de quê? Fazer com que ele se arrependesse e fizesse aquilo que Deus pediu. Mas olha o que a Georgia vai continuar lendo. Continua lendo, Georgia, a partir do verso 6, né? Continua. Nossa. 6. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta e à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Olha só, ele perdeu o domínio próprio. Muitas pessoas, às vezes, fazem o que é errado, recebem uma correção do Senhor e fazem o quê? Em vez de se arrepender, amolecer o coração, ele endurece o coração. Que nem o barro. O barro, quando bate o sol no barro, o que acontece com o barro? Ele endurece. A cera, o mesmo sol na cera, amolece a cera. E a cera toma uma forma para poder ser moldada. O coração de Caim, ele endureceu. E ali fala no verso 8. Pode ler, Georgia, verso 8. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o matou. Nossa. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, seu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Só um pause aqui. Olha só. Ele teve a pachorra de matar o irmão. Como que ele matou? Deve ter dado uma pedrada por trás, na traição, alguma coisa, né? E agora, o irmão morto, Deus viu que ele havia cometido pecado. E lembra o que aconteceu com os pais deles quando Adão e Eva pecou? Deus aparece para Adão e Eva e fala: onde vocês estão? Né? Adão, onde estás? Deus não sabia onde ele estava? Lógico sabia, só que ele está pedindo para Adão reconhecer: puxa, Senhor, olha onde eu fui parar, olha o que eu fiz. Mas não, Caim, ele foi ousado, ele falou: eu sou por uma causa guardador do meu irmão. Ele ainda quis esconder de Deus o assassinato, o homicídio, né? E aí o verso 10, pode ler, Jorge. E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Muito bem. Então agora vamos lá para Apocalipse e fica fácil entender aqui o que está acontecendo no Apocalipse capítulo 6. 6, verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, e clamavam com grande voz: até quando, ó verdadeiro e santo soberano, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Jesus está usando a mesma metáfora que Deus utilizou com Caim. O sangue do teu irmão está clamando a mim. Pergunta: um sangue fala?
Não, isso é uma metáfora. Isso representa o quê? A indignação de Deus, que não está, né, surdo, que não está cego. Deus está vendo e ouvindo tudo que fizeram com seus filhos. E ele vai executar o juízo. Então, aqui é o quê? Depois da noite de São Bartolomeu, de todas as indulgências, inquisições e tudo aquilo, há um momento que Deus ouve esse clamor e cessa essas perseguições, essas mortes de irmãos matando irmãos. Cristãos que começam a matar pessoas, cristãos entre aspas, né, matando cristãos que querem viver a verdade do evangelho. Então, isso vai acontecer em que período? Depois de 1517, ali, com o Martinho Lutero, pregando as 95 teses de justificação pela fé, falando que não é subir escadas de joelho, que não é vender suas coisas todas para doar para a igreja. Ele vai falar que é pela fé, a salvação é por meio de Cristo e não de intermediários humanos. E isso provocou uma ira nos sacerdotes católicos, romanos, né? E aí nós vamos vendo que isso vai se avançando, e ali vai até 1755, o quinto selo é esse clamor. E aí vai ou não vai acabar com essas perseguições? John Hus, Wycliffe, Zwinglio, várias pessoas. Aí em 1755 em diante, por que eu falo 1755? Porque é o período onde acontecem sinais no Sol, na Lua, nas estrelas, coisas como temos hoje nos nossos dias, eclipse, sinais naturais, vamos dizer assim. Então, mas isso estava previsto? Estava, porque se Jesus é que deu a revelação, Jesus não teria falado que em algum momento da história haveria de acontecer isso antes dele voltar? Sim. Quer ver onde está escrito isso? São Mateus. Jesus fala isso no sermão profético. Abre lá em Mateus 24, para a gente terminar de ver isso aqui. Gente, eu estou fazendo toda essa revisão completa aqui, porque no próximo encontro a gente vai falar dos 144 mil, tá? Então a cabeça da gente tem que estar bem segura com o que a gente vai estudar. Olha, Mateus 24, nós temos Jesus falando dos sinais que antecederão a sua vinda. Aonde está isso, Jackson? Vamos ler então, Mateus 24, verso 3. Pode ler, Adriana. Você consegue ler com o cachorro? 24, verso 3. 3. Isso. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Olha aí, eles queriam saber o que a gente quer saber, correto? Aí Jesus ele não vai falar o dia nem a hora, mas ele vai dar sinais precisos. Então, hoje, a gente tem informação por astronomia do tempo, das estações do ano, em que momento a gente está. Tá? Uma rotação é 24 horas, a Terra girando em torno de si mesma. A Terra girando em torno de si mesma e girando em torno do Sol é a translação, ou seja, um ano. Então, a gente conhece essas coisas. Naquela época, eles não sabiam nada disso. Mas Jesus vai falar que em algum momento, quando isso acontecer, é porque a vinda dele está chegando. Está chegando. Ele vai falar de guerras, rumores de guerras, pestes e tal, isso tudo vai acontecer, mas ainda não é o fim, quer ver? Vamos ler isso daqui, ó. Verso 7. Pode ler o verso 7, Carla, por favor. O 7 e o 8. O 7 e o qual? 7 e 8 do 24, de Mateus. Tá. O meu, acho que começa aqui no 6. Porque virão muitos, é esse? Não, capítulo 24 de Mateus, o verso 7 e 8. 7 e 8, que é aqui, ó. Porquanto se levantarão nações contra nações, é isso? Isso. Reino contra reino, e haverá fome e tremores de vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores.
Isso, é o princípio das dores, ainda não é o fim. Só que quando estivesse perto do fim, porque ele vai falar, ó, todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Ou seja, ia haver muito sofrimento antes da volta dele. Aí ele vai 14, 15, 16, 17, vai falando mais sinais e sinais. Aí chega um momento que ele vai falar lá na frente, ó. Verso 29. Carlinha, lê pra gente. Logo depois... 29, a vinda do Filho do Homem, né? Isso. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o Só sol... uma pausa. Tá. Ó, logo depois da tribulação daqueles dias, da aflição daqueles dias, que dias? Quando? Lá em Apocalipse, a gente entende que haverá um momento que a alma dos santos estão clamando. Ou seja, houve uma aflição muito grande e longa. Então, a gente vai concatenando e entendendo que a mensagem de Jesus em Apocalipse é uma espécie de reprise do que ele pregou aqui na Terra, só que ampliando, abrindo as cortinas. Continua, Carla. Tá. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Olha aí, para aqui um pouquinho. Então, sinais naturais em cadeia e em sequência distintos. Agora, quer pegar uma caneta aí e anotar o que eu vou falar? Pode. Incrível. Depois de 1755 ali, tá? Que vai terminar esse momento, né, de pedreira, de inquisição, dessas coisas. Para ser mais preciso, você tem um momento antes ali, tá? Depois que o protestantismo começa a avançar e protestar, começa a haver uma fúria, e aí começa, então, a acontecer uma espécie de retaliação. Aí intensifica, aí depois dá uma parada com a prisão do Papa Pio VI, na cidade de Avignon, na França. Mas olha aqui as datas que eu vou te dar aqui, depois você vai pesquisar para ver se o que eu estou falando é ou não é. 19 de maio de 1780, o sol escureceu, tá? Houve um eclipse, como acontece hoje nos nossos dias, mas justamente logo depois, quer dizer, Deus estava vendo que a história ia acontecer isso aqui, ó. Aconteceu o escurecimento do sol e a lua não deu a sua luz no mesmo dia, ou seja, houve um eclipse solar e lunar. Olha aí os balões de novo. Alguma coisa que eu falo de eclipse. Houve um eclipse, sei lá, apareceu o balão aí. Eu vou ver o que é isso, eu vou descobrir para nunca mais acontecer, tá, gente? Porque tira a nossa atenção. Então, em 1780, 19 de maio de 1780, o sol escureceu e a lua não deu a sua luz, ok? E olha que coisa curiosa, mais à frente um pouquinho, antes de começar a abrir o sexto selo, o que acontece? As estrelas cairão do firmamento. E Jesus falou isso no 29, não fala? Isso. Quando aconteceu isso? Veja na história. Dia 12 e 13 de novembro de 1833, houve uma grande queda de estrelas cadentes. Você olhava para o céu, você via muitas. Não só uma que você fica olhando e tentando achar e contar, né? Olha, eu vi uma. Olha, agora eu vi outra. Não, foram várias. E a história registra que dava para ver isso do Golfo do México até o sul da África. Todo mundo estava vendo isso. Não só no Ocidente, como no Oriente. Então, isso foi um fato interessante, né? Um fato interessante que não tinha, na época, Hubble, tecnologias da NASA, mas está registrado nos anais da história como algo que foi realmente marcante, mesmo eles não tendo tecnologia para antecipar a visão dessas coisas, tá? E aí fala que depois disso, os corpos celestes seriam abalados. Aí o verso 30 fala, então aparecerá. Aí depois disso acontecerá o quê? Verso 30. Pode ler para a gente, Adriana. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Pegou a visão aí? Forte isso, né? É Jesus falando em Mateus. Aí tu vai lá para Apocalipse, vamos voltar lá, né? Terminar o Apocalipse nessa noite, o 6, para avançar para o 7 na próxima. Olha que coisa interessante. Você vai aqui para o capítulo 6, ele está dizendo, quer ver que coisa curiosa? Capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 12, tá? Olhei, enquanto ele abriu o sexto selo, ponto. O que acontece agora? Houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro, como saco de silício. E a lua tornou-se como sangue. Incrível. É como se Jesus estivesse lembrando para João, para quem ele está revelando, João, lembra quando vocês me perguntaram lá quais seriam o dia, o sinal da minha vinda? Vai ser entre o sexto selo e o sétimo selo, João. Fica atento, João. Olha que coisa profunda. Tá? Hoje Deus está me abrindo a mente. Eu louvado seja o nome dele. Olha outra pegada aqui, como a Bíblia está cheia de peças de um grande quebra-cabeça. Jesus, para nos dar a salvação, morre na sexta. Entre a sexta e o sábado é a morte de Cristo. A nossa libertação, a nossa vida está entre a sexta e o sábado. Ou seja, Cristo nos dá a vida neste momento. Agora, entre o sexto e o sétimo selo, antes dele voltar, ele está falando para João, o sol vai se escurecer. Só para a gente pensar um pouquinho aqui, tá? Só para pensar, tá? Não quer dizer que é isso que eu estou falando, tudo bem? Lá no Gênesis, que eu mostrei a Caim e Abel, eles sabiam o que era um cordeiro e sabia qual era a vontade de Deus. Adão e Eva sabiam o que era uma semana, porque eles foram os primeiros viventes a viver uma semana com Deus e descansar no sétimo dia com Deus, de toda a obra que Deus fez. Entre uma sexta e um sábado, ou entre a sexta e o sétimo, Deus chama seus filhos e fala, ó, fiquem comigo, que é aqui que nós vamos vencer, fiquem comigo. Depois vocês leiam lá, tá? Entre o final do capítulo 1 de Gênesis e o começo do capítulo 2. E Deus descansou, abençoou e santificou o sétimo, entre o sexto e o sétimo. Lá, ele falou que é o sábado, o sétimo dia. Aqui, no sexto selo, ele está falando que o sol se escurece. Se você perceber, você vai... domingo, em inglês, e no latim também, é dia do sol. Em inglês, Sunday. Saturday, sábado. Sunday, dia sun, dia do sol. É como se existisse uma espécie de contrafação nos últimos dias e Deus está dando pistas. Quer ver outra coisa interessante? Se você vai para Apocalipse capítulo 16, você tem as 7 últimas pragas. Nós vamos estudar isso depois com calma. As 7 últimas pragas, elas não aconteceram, elas vão acontecer e acontecerão todas numa sequência só antes da volta de Jesus. Mas olha que coisa interessante. Capítulo 16, verso 8. Pode ler para a gente, Adriana? E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Fogo é juízo. Quarto anjo, ou a quarta taça derramada sobre o sol. Perguntinha básica. Sol recebendo taça de juízo, e a quarta taça. Quantos mandamentos tem no Decálogo? Porque Apocalipse fala que aqui está a perseverança do santo, dos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. São 10 mandamentos. Qual que é o quarto mandamento?
lembra-te do dia do sábado para o santificar. Aqui é como se fosse um juízo no sol. É o quarto mandamento batendo no dia falso. Mas é para pensar, a gente vai estudar mais para frente, porque eu não quero antecipar nada na mente de vocês. O sexto selo termina dizendo: olhei, enquanto ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o sol tornou-se negro. Verso 13, as estrelas caíram sobre a terra. Verso 14, o céu recolheu-se como um pergaminho. Você vê, então, sinais naturais acontecendo antes da volta de Jesus no sexto selo. Fala aqui que houve um grande terremoto. Lembra que quando Jesus morreu na sexta-feira da paixão, lá no Gólgota, no Monte Calvário, naquela sexta-feira, quando ele falou, Eli, Eli, lama sabachthani, e rendeu o seu espírito, o que aconteceu na hora? Houve trevas, ou seja, o sol foi escurecido, houve trevas, e houve um grande terremoto. E sepulcros se abriram, e pessoas ressuscitaram. Está lá em Mateus capítulo 27. Depois dá uma olhadinha. É como se Jesus estivesse dando um replay para João e falando, essas coisas, em figuras, se repetirão antes da minha vinda, antes de eu buscar vocês. E agora, para terminar, porque a gente estourou 30 minutos, eu vou respeitar o que a Georgia falou, hoje vai até às 10, hein? Falta 8 minutos. Falta 8 minutos, mas eu quero fechar antes e quero abrir para perguntas. O verso 15 fala assim, ó, os reis da terra, os grandes, os chefes militares, ó, a Bíblia fala, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. O que está falando aqui? Que toda a humanidade, forças militares, poderosos, reis, os dominadores deste mundo, eles vão se esconder da ira de Deus. E verso 16 fala o que eles estão dizendo nesse momento, porque eles estão vendo que aquele que julga com justiça está chegando. Ó. Diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Queridos, Jesus está dizendo que ele vai derramar sua ira num dado momento entre o sexto e o sétimo selo. E o que nós lemos aqui é o sexto selo. O verso 17 fala assim, pois é vindo o grande dia da ira deles. E faz uma pergunta, e quem poderá resistir? Um exército? Tecnologia? Poderosos? Ninguém pode, porque essa ira do Cordeiro, Criador dos céus e da terra. É uma mensagem pesada, é uma mensagem de alerta, de emergência, para que nós que estamos vivendo hoje, e aí eu abro para vocês aqui, nós estamos vivendo entre o sexto e o sétimo selo. Você leu aqui comigo, ó, verso 12, olhei quando ele abriu o sexto selo. Aí no capítulo 7, que nós vamos estudar terça-feira que vem, depois destas coisas, verso 1 do capítulo 7, vi 4 anjos que estavam... Ué, mas não é o sétimo selo, Jackson? Não. Jesus, ele para tudo agora e abre um parênteses para explicar o que está acontecendo entre o sexto e o sétimo, para depois só abrir o sétimo selo no capítulo 8 de Apocalipse. Mas antes de abrir o sétimo selo, eu e você temos que entender o que está acontecendo no céu e na terra nesse momento da história. É como se Jesus desse uma ênfase maior, porque ele sabia que nos fins dos dias, eu, a Adriana, a Georgia, a Andréia, a Leda, lá na China, a Lucy, a Carla, os nossos irmãos, nossos amigos, estaríamos vivendo um momento de muita confusão religiosa, política, ideológica, e nós precisaríamos ter clareza para entender quem é que vai estar selado para a salvação antes de abrir o sétimo selo. Beleza? Vou terminar por aqui para vocês entenderem que todas essas coisas que nós lemos já aconteceram, tá? E nós estamos agora na iminência do sétimo selo. Estamos entre o sexto e o sétimo selo. Só que nós não vimos ainda as trombetas, estão 7 trombetas, tem 7 pragas, tem muita coisa para estudar com calma, sem pressa e mastigando bem esse assunto.
Eu fecho aqui e quero abrir para pergunta. Alguma pergunta para a gente terminar, gente? Ô Jackson, na verdade, ali então, esse Apocalipse 7, ou antes, né, ali o 6º, 7º, é selando a igreja de Jesus para que ela fique segura na hora dessa destruição toda que o mundo sofrerá. Isso. E nós temos que entender isso dentro das características do que é apresentado sobre os 144 mil selados. Note que ele está falando de 7 selos, e agora ele fala, mas agora, antes de eu abrir o 7º selo, porque depois do 7º selo é a minha vinda, eu tenho que selar o meu povo na terra. E aí? Tá preparado? Terça-feira que vem. Terça-feira que vem a gente vai entender isso aqui de uma forma mais clara, tá bom? Meus queridos, eu vou fechar porque não é justo com vocês. Tadinha, a Georgia já tá ali, ó, e o olho já tá vermelho, né, Georgia? Cansadinha. A Andréa também, foi um dia pesado. O filho da Adriana tá ali, tadinho, inquieto. Como é o nome dele? É o Bento. Ó, Oi, tia Georgia, ó. Oi, Bento. Boa noite. O tio. Tudo bem, Bento? Que bonito, tá com a mamãe aí, o melhor lugar do mundo, né? O colo da mamãe. Com certeza. Vou pegar o colo só pra você ver, tá? Depois a gente Pra vê. ver se você gosta dela. A gente vai orar agora e vai liberar a mamãe e o filhote. O meu aqui deve estar aqui também, tá? E eu ficaria uma vigília aqui. A gente pode, de repente, quem sabe um dia, né? Eu quero chegar lá no 7º selo. Tá? E nós vamos estudar isso tudo à luz da Bíblia, tá, meus queridos? Você viu que são vários links, né? Pô, a gente teve que ir em Gênesis, teve que ir em Estevão, em Atos, para entender essas coisas, né? E a gente vai fechar aqui. Querida, eu até levantei a mão, porque eu senti muito não poder ver você e a Pingo aqui naquele final de semana. Eu não estava muito bem, que você sabe, né? Como é que você está agora, Carla? Vou fazer exames amanhã, mas se Deus quiser não vai ser nada, né? Vamos orar por você agora. E eu fico feliz que você está aí. Eu vi o Toninho eu consegui ver na calçada. E ele estava me cobrando que ele queria que vocês viessem aqui em casa. E a Pingo preparou todas as partituras de Chopin, Mozart, Bach, ela toca tudo isso daí. Qualquer dia eu vou colocar aqui. Eu vou tocar com ela um dia, então. Ô, Adriana, vamos marcar. Eu sou suspeito de falar, né? Porque, poxa, é lindo ver ela tocando, sabe? Eu não toco nada, tô brincando. Não, mas eu tenho as partituras aí também. Adriana, quando você for lá para Balneário Camboriú, ô Carlinha, deixa ela ver aquele piano de cauda branco que você tem aí. Tem mesmo? Adriana, a Pingo tocou nesse piano. É meu sonho, um piano de cauda branca, sonho de criança meu. Pode vir tocar, então. Nossa! Vamos marcar um culto de gratidão lá, né, Carla? Amém! Né? Amém. Mas, olha, pega uma prainha depois. Isso. Né? Quem sabe, podemos ajustar isso aí, hein? Vamos orar, então, pedindo uma bênção sobre os exames da Carla amanhã, e uma bênção sobre as nossas famílias, sobre o dia que começa lá para Leda, na China, que a Leda tenha força para viver o evangelho no meio de tantas pessoas que nem conhecem esse assunto, né, ou rejeitam, que a gente possa ter a força de Deus para estar selado, né, como o povo dele. Mãe, acho que é o João que está com o seu celular. O João levantou a mão aí. Tá. Você está aí, desculpa. Vamos orar, então. Amado Deus, nós estamos aqui, Pai, nessa tela ainda, nesse estudo, e ficamos impressionados, Senhor, como o Senhor tem carinho, amor por nós, para nos dar detalhes de como serão as coisas, como foram e como estão sendo e como serão, porque o Senhor tem iniciativa sempre, o Senhor nos ama, o Senhor quer nos salvar, Pai. Louvado seja o teu nome, engrandecida seja a tua majestade, e que possamos com a nossa vida reconhecer a nossa pequenez diante de tão grande amor e interesse por cada um. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas dívidas,
Todos nós aqui somos devedores a Cristo, porque só Ele é digno. E nós vemos que o Senhor quer, ó Pai, através do Teu Filho amado, derramar essa dignidade em nós. E através do Espírito Santo, é tão bom saber que o Senhor nos acorda de madrugada, nos acorda quando estamos já acordados durante o dia, achando que estamos acordados. O Senhor nos desperta para ver nas coisas, nas pessoas, o Teu amor, os Teus sinais, os Teus mistérios. O Senhor revela para a gente coisas que nós não temos discernimento, Pai. O Senhor abre a nossa mente para entender coisas imperscrutáveis ao homem. Louvado seja o Teu nome. Meu Deus, queremos aproveitar essa oportunidade e colocar nas Tuas mãos a vida da Carla. A Carla é uma serva Tua, Pai, ela ama o Evangelho, ama estudar a palavra, e ela precisa fazer isso de maneira mais livre, com saúde. Derrama o Teu poder sobre ela, que ao fazer os exames, ela possa ter boas notícias. Abençoa também o seu marido, abençoa a Adriana, seu esposo, seu filhinho lindo ali, que apareceu, o Bento. Abençoe a Georgia, sua família maravilhosa. Abençoe a Andréa, seu esposo, seus filhos. Abençoe, ó Pai, todas as pessoas que estão aqui nessa noite. A Leda na China, sua filhinha Sofia, seu esposo. Derrama o Teu poder, o Teu amor sobre todas essas pessoas e que nessa noite aqui no Brasil possamos descansar em paz, confiando que o Senhor está cuidando de cada um de nós. Abençoa a nossa vida e continua fazendo as Tuas revelações na nossa mente e que ao estudarmos o Apocalipse possamos fazer planos e tomar decisões ao Teu lado sempre. Pedimos isso e agradecemos sempre, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 É bom, né? É bom, mas tudo que é bom dura pouco. Valeu. Verdade. Meus queridos, boa noite para vocês. Deus abençoe. A gente se vê na terça. Boa noite a todos. Amém. Beijo, tchau. Boa noite a todos. Tchau. Boa noite. Tchau.